E aí, tudo jóia? No vídeo de hoje eu quero falar sobre família. Eu quero falar sobre pai. Aproveitando que hoje é o Dia dos Pais, eu quero falar um pouco sobre a minha relação com o meu pai, o que eu aprendi com essa relação e principalmente desabafar um pouco, porque há um tempo atrás eu postei um vídeo, não lembro exatamente qual era o vídeo. E nesse vídeo eu falava sobre a minha família, falava sobre o quanto é importante para mim ter momentos dentro da minha semana que eu tenha um tempo com a minha família, com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe, porque eu entendi que eles também são a minha prioridade, além do meu relacionamento, além de ter tempo com a Dani, além de ter tempo para mim mesmo, né? E nesse vídeo veio um comentário exatamente dessa maneira. Só pode que ele votou no coiso, porque ninguém fala tanto de família. E eu não sei quando que a gente, de certa forma, honrar a nossa família, a nossa origem, se tornou um ato político ou um símbolo de que eu votei em alguém. Alguém pelo qual eu não concordo com absolutamente nada que faz. E isso acabou me incomodando, porque eu vi que, de certa forma, esse posicionamento acabou invertendo alguns valores e acabou tornando a família como algo, um sinônimo quase que negativo, coisa que eu acredito que está longe de ser. Eu não sei como é a tua família, eu não sei o que você já passou com o teu pai, mas eu quero contar um pouco sobre o meu relacionamento com o meu pai. E a verdade é que durante muito tempo a gente teve muito conflito, sabe? Muito atrito. Parece que a gente não conseguia se conectar, parece que a gente não conseguia se amar. Coisas que ele falava, eu não concordava. Coisas que eu falava, ele não concordava. E de certa forma isso foi cada vez mais afastando a gente, principalmente na minha adolescência, início de fase adulta. E por mais que a gente até tenha montado o negócio junto, ainda não sentia uma conexão. Faltava algo. Faltava algo. Não sei explicar o que, não sei explicar como, mas faltava. E com o passar do tempo eu fui buscando me desenvolver, né, como eu já falei aqui, e fui buscando me autoconhecer. Em algum momento eu entendi que parte do meu autoconhecimento era me resolver, né, entre parênteses, com meu pai. Era ter uma conversa franca, falar tudo o que eu pensava, tudo o que eu acreditava, mas deixando o ego de lado, né, e ouvir também ele. E eu estava preparado para essa conversa e em um determinado momento essa conversa veio. Veio porque ele também se sentiu preparado e a gente parou para conversar. A gente teve uma conversa que durou umas 4 horas e meia, 5 horas. E ali eu entendi que muitas vezes a gente não sabe praticamente ou absolutamente nada da vida dos nossos pais. A gente cresceu ali com eles, a gente viu as coisas acontecendo, mas tem muita coisa que a gente não sabe de antes de a gente nascer, tem muita coisa que a gente nem sequer faz ideia. E nessa conversa eu entendi muito do que o meu pai tinha passado, muito do que ele vivenciou, muito do que ele viveu. E ali eu consegui ter uma visão de mundo do ponto de vista dele. Eu consegui ter um olhar mais empático em relação a ele. Porque agora eu sabia que talvez determinada ação que ele tinha comigo era porque, de alguma forma, ele estava buscando se conectar comigo, por mais que eu, às vezes, entendesse que fosse o oposto. O meu pai, ele não teve a presença do pai dele. O pai dele abandonou ele, os irmãos e a mãe quando ele tinha 7 para 8 anos. Ele começou já muito cedo a trabalhar por conta disso, para ajudar na criação dos irmãos dele, já que ele era o irmão mais velho.
E ele não teve a presença do pai, ele não teve um exemplo a seguir. E por vezes eu acabava só pensando em mim, né? Por que meu pai não fez isso por mim? Por que meu pai não fez aquilo? Por que... E eu não conseguia olhar do ponto de vista dele. E quando eu entendi que ele estava dando o melhor dele para ser pai, eu entendi também, mesmo não sendo pai, o que é ser pai. Que é você buscar dar a tua melhor versão para aquele ser humano que é uma continuação de você. Por mais que você ainda não seja capaz ou não esteja pronto. Porque eu acho que é impossível a gente estar pronto para ser pai, né? E o meu pai, ele faz isso, bicho. Ele busca essa melhor versão. E isso me fez entender muita coisa. Me fez perceber que, independente que ele seja ou não seja aquilo que eu gostaria, ou que eu também seja ou não seja aquilo que ele gostaria, a verdade é que relacionamentos de pai e filho, filho e mãe, relacionamento conjugal, eles sempre partem de uma expectativa, né? Aquilo que a gente espera que a pessoa faça, aquilo que a gente espera que a pessoa seja e aquilo que ela realmente é. Só que quando a gente cria essa expectativa, a gente está projetando algo nosso no outro. E por vezes isso pode ser injusto, porque a gente não sabe o que o outro passou, a gente não sabe o que o outro viveu. E desde que eu tive essa conversa com meu pai, a gente conseguiu entender o ponto de vista um do outro, a gente conseguiu esclarecer muitas coisas, e a conversa terminou com uma pergunta que meu pai fez para mim. Ele perguntou: filho, o que a gente pode fazer para a gente se amar mais? E desde então a gente busca fazer coisas que a gente se conecte, desde sair para trocar uma ideia, para jogar uma sinuca, para andar de bike. Agora ele está fazendo academia onde eu faço, e às vezes a gente vai treinar junto. E não, eu talvez não seja aquilo que ele espera exatamente. Possivelmente se eu fosse eu teria sido um jogador de futebol, porque ele gosta muito de futebol. Assim como ele também pode não ser aquilo que eu espero que ele seja, mas acima de tudo, eu sei que ele deu o máximo para ser quem ele é, para buscar dar estrutura e principalmente me dar o principal, caráter. Eu lembro de um momento em específico da minha infância que a gente... acho que para contextualizar um pouco, eu tenho que dar um passo atrás e dizer que o meu pai ele sempre foi viajante, né? E por conta disso ele passava em casa só no final de semana. E aí, quando ele estava em casa, eu estava sempre junto com ele. Ele ficava de sábado a segunda-feira em casa. E na segunda ele ia fazer as coisas dele. E eu fui junto um dia, ele foi no banco. E nesse dia em específico, a mulher deu o dinheiro a mais para ele. E ele saiu contando o dinheiro. Quando ele percebeu esse dinheiro a mais que ela deu, ele voltou, ele devolveu. Tempos depois, e isso é uma história que ele me conta, eu não lembro, porque eu era muito pequeno. Eu tenho essa imagem, mas eu acho que eu tenho essa imagem muito por ele contar, e não por eu realmente lembrar. Ele conta que ele foi numa vendinha que tinha perto de casa lá, e lá, quando ele chegou lá, o cara falou: cara, teu filho me aprontou uma coisa, e eu tava junto, que tu não vai acreditar. E ele na hora já pensou o que ele aprontou, né? E aí ele contou que eu fui comprar bala na venda e ele deu balas a mais do que eu tinha pagado. Então eu voltei para devolver as balas. E aí ele disse que eu podia ficar com as balas e eu deixei as balas que não eram minhas e saí correndo. Eu sinceramente não lembro disso, mas eu acho que essa história ela elucida um pouco daquilo que eu acredito que foi o principal. A gente nunca foi uma família abonada financeiramente, mas o meu pai e a minha mãe deram o principal que eu precisei, que é caráter.
é honestidade. E isso, dinheiro nenhum pode comprar, isso nada pode comprar. E eu sou muito grato por isso. E eu não sei qual é a tua relação com teu pai, eu não sei o que já passou na vida de vocês. Na verdade, não sei, né? Mas eu torço que, independente do que já tenha passado, talvez você consiga resolver deixando o ego de lado e tendo uma conversa franca, olho no olho, porque o meu pai não teve essa chance. Eu tive a chance de me resolver com o meu pai, mas o meu pai não teve a chance de se resolver com o pai dele. E eu espero que você consiga. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal. Só você clicar no botãozinho vermelho que está aqui abaixo. E também, se esse vídeo fez ainda mais sentido e você pensa que alguém pode se identificar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.